Naquele dia disseram que começaram a colocar colchões em chamas para eles. Eles estavam trancados, começaram a colocar colchões acesos para eles e queimaram todos eles aqui dentro. Um dos traumas mais loucos que vi foi neste tronco. Ali era o lugar especial para sacrificar pessoas, seja degolando-as ou cortando-lhes os pulsos. Lembro-me como se fosse ontem. Eu vou sair daqui. Podemos sair do tronco 2, por favor? Hoje surgiu uma oportunidade imperdível de explorar os restos do presídio do Topo Chico com Matias e Axel, duas figuras que você provavelmente já conhece. Acredito que através de suas experiências e anedotas, muitas ruins ou quase todas, reviveremos alguns dos terríveis atos dos quais foram testemunhas. Olá, como vai? Boa noite. Meu nome é Axel e estive aqui neste presídio do Topo Chico por 2 anos, de 2010 a 2012. Tive uma experiência ruim no Rondim 2 que agora mostraremos a vocês. Olá, boa noite. Eu sou Matias. Eu passei 5 anos aqui na prisão de Topo Chico, aqui no Rondim 4 e depois no 3. Este módulo está cheio de tantas histórias que a seguir vamos narrá-las para você. Com qual vamos começar? Pelo primeiro, por aparição. O que você acha? Há muita história aqui neste tronco. Sangrentos. Muito sangrentos, hein? De fato, os chefes viviam lá, nas últimas sedas, na parte superior esquerda. E 5 das sedas ele tornou privadas, todas com clima. Mas ele se desentendeu com um comando superior e pediu permissão para matá-lo. Então, já falando das 7, depois que a lista passou, toda a gente veio, que eram cerca de 4.000, mais os de cima, contra essas pessoas. Foram invadindo cela por cela, removendo os climas de fora e estavam matando pessoas, queimando-as vivas. Aqueles que conseguiram escapar por aqui estavam sendo recebidos com picaretas, mas o verdadeiro bom deles, o comandante, saiu para fora e todos o seguiram, picando-o por todos os lados assim, e ele se defendia. Foi até a igreja que está aqui na volta, e então voltou, lá estava a loja, entre os tubos da loja. Agora sim, o outro comandante que se inimizaram, os dois disse, já matam. Então muitos com tubos de galvanizado, de meia, acertaram nos olhos pela boca, pelas orelhas o massacraram completamente. Fizeram pedaços naquela época, nos avisaram que isso estava vindo. Eu morava aqui naquela época, subimos. E lá em cima ao 9... Lá nos deram asilo, certo? Então ouvimos os garotos dizerem, deixe-me ir, porque ele me bateu muitas vezes. Saíam com os tubos e rezavam todos em sangue e em caos, o sangue cheira a ferro, e muito alegres, porque essa pessoa tinha sido muito má. Isso foi aqui naquela escada íngreme que você vê ali. Não se pode usar ali. Olha, ali eles o paravam de costas para o inimigo, seja um de outro bando criminoso, e um chute no peito. E ele vinha rolando, se não morresse. Outra vez, ou o amarravam ali nos corrimãos pelo pescoço e depois o levantavam e o deixavam cair, se não morresse, outra vez, até que conseguissem seu objetivo. Este é o rondinho muito famoso. Por ali deveria haver uma bala onde o senhor se defendeu e estava atirando naquela vinha. Aqui havia mesinhas. Comiam, né? Nessas mesinhas aqui, por exemplo, tinha um monte de caras sentados, né? Os ajudantes dos quadrinos. Quando um deles saía, todas essas feridas eram suas escoltas, além de todos que estavam sentados do lado de fora e os seguiam, fosse para ampliação ou algo assim, mas sempre via o local cheio de gente. Bem, olhe, Pepe, como eu te disse, quando houve aquele massacre aqui, havia 2 pessoas que não tinham nada a ver com eles. Um era o Gerardo da biblioteca. Aqui eu tenho bem gravado 2 pessoas da terceira idade, os 2 se chamavam Javier, pessoas acomodadas, e o pai de um deles era gerente de muitos bancos lá em Reinoso. Bom, ele caiu aqui, e aqui era onde eles dormiam, nesses bunkers. Quando a matança, esse massacre foi feito, eles acreditando na sua inocência, inocentemente se esconderam debaixo dos bunkers e se cobriram com as malas, mas uma pessoa viu e disse, não, diz, aqui vão matá-los, saiam daqui de fato, vêm para queimar a cela e nos matar a todos. Então uma pessoa diz, o que estão fazendo?
estamos nos escondendo porque vão vir nos matar, diz, né? Então vão encontrá-los lá, vão queimar, de fato, vão queimar todo o ambulatório, e assim o fizeram. Queimaram tudo, né? Então saiam. E os senhores foram para a Rondim 5, essa parte de fora. Lá estavam parados porque estava o telefone. E então de lá disseram não, dizem, não fiquem aqui. Vão vir como 4.000 de lá atrás e vão matá-los. Vêm drogados, vêm mal. Então vão para esta enfermaria. Escondam-se lá. E sim, foram para a enfermaria e assim salvaram a vida. Tiveram que se esconder. Passaram a noite toda com os tuberculosos. Nos trataram muito bem. Eles com máscaras. E dizem, vocês, aqui não vai acontecer nada. Dizem, aqui estão bem cuidados, ninguém entra aqui na enfermaria, e menos na parte de cima, e com tantos cadeados. Dizem, aqui não vão fazer nada com vocês, senhores. E cederam suas camas porque ia ser o borlote. Toda noite, aqui vocês vão se deitar, não se preocupem. As camas estão limpas, todos os dias as fazíamos. Deitem-se para dormir, não pensem mais no problema lá fora, pois lá o critério é a mortalidade. Então, diz Javier, que pessoas bonitas do mais baixo da sociedade que você acredita, diz lá, há tesouros lá, há pérolas valiosas, pessoas muito lindas, suas pertences tudo queimou, televisão, ventiladores, roupas, tudo queimou, mas eles salvaram a vida. Tudo isso pegou fogo. A ambulatória toda preta foi reabilitada novamente. Naquela massacre onde mataram aquele cara. O cara estava lá no último jantar. De cima, mas... A parte de cima. Na 21. 21, não é a 21, é a 22. 5 cenas atrás eram dele e já o tiraram na... Sim, de lá eles tiraram e trouxeram até aqui, vê? Mas ao resto das pessoas, como aconteceu com minha mãe, muitos foram mortos. Foi um massacre horrível, vê? Por inimizades entre eles mesmos. Na verdade, esses londrinos sempre viviam assim, como sangue moído, sangue podre, sempre tinham um cheiro muito estranho, que era o 2 e... É assim. E o porto, que era o banheiro, e na parte de cima viviam os uns ou os chefes, não os padrinhos. Essas celas de cima geralmente estão unidas, ou se vivia na 22 em um chefe, na 23 em uma escolta que a cuidavam. E aqui no meio há uma escada onde desciam para cá. Obviamente a escada já atiraram em todos os corredores, há uma escada que não há. As mesmas pessoas do mesmo grupo viviam aqui. Sim. Sempre deles eram os guarda-costas das patrulhas, nos acomodavam aqui. E se você vinha recomendado de lá de fora, te acomodavam, isso era o mais limpo aqui. Embaixo, isso. E, de verdade, quando estava bonito, o chão brilhava de limpeza de fato. Em uma ocasião, alguém jogou um papel lá no terceiro homem, que o tio de lá diz para ver. Saiam todos, diz. Prepara o taco. Vamos bater em todos por sujos. Estava drogado o chefe. E sim, já não estou no campo, em filinha para nos bater, porque ele era muito limpo, muito asseado. E os trabalhadores tinham tudo bem limpo, tanto o corredor como lá dentro. E se você não trocava seu lençol uma vez por semana, era batizado e te jogavam para trás, lá atrás, com os muros com os sujos, porque isso era o mais limpo, vê? E que loucos havia, olha, eles permitiam que você tivesse TV, permitiam ventilador, de fato algumas tinham frigobar, telas ruins, telas explodiram no 3, tinham tubos para que as mulheres que vinham de lá ou de fora dançassem com luzes vermelhas, havia almofadas e pequenas poltronas nas bordas lá no 3, e bem, hoje tinham vinho, tinham cerveja, tinham drogas de tudo, e neste não havia algum culto? Algum o quê? Um culto. Não, aqui não. Não. Número 3 era especial e no... Lá sim, tinham santas mortes de até 2 metros, tudo. Há algumas células que são muito diferentes das normais, porque o que Matias te contava, neste caso, estas células estavam cercadas por escoltas ou ajudantes deles, mas na parte de baixo dos bunkers havia gente incitada. Se aqui viviam, aqui tinham 5 ou pessoas em qualquer célula, estava cheio de gente punida, por assim dizer. Aqui éramos 3. Lá na operação eram mais de 10 por cela. Como eu dizia, olha, Pepe, tá? Aqui eles te paravam, seja porque você era de outro bando criminoso, ou porque alguém não gostava de você, e te viravam assim para trás e te empurravam. O objetivo era que você se matasse, se despisse. Aí vai rolando.
Se você não morresse, eles continuavam te atraindo até alcançarem seu objetivo. E quantos morreram aqui? Até onde eu sei, 3 daqui. De observação, 2 do 4, mas aqui era outro. Olha, se me disseram aqui na frente desses tubos, quando veem que esta escada não funcionava bem, amarravam esses tubos, certo? Amarraram a corda no pescoço dele e o carregavam e o jogavam. O corpo começava a chicotear para todos os lados. Se ele não morresse do golpe, eles o despenduravam novamente se ele ainda não estivesse vivo. Para o grande prazer deles, enquanto as pessoas riam como se nada estivesse acontecendo, embora no fundo eles estivessem. As celas do tio, olhem, como eu dizia, estamos na cela 20 do Rondino. Esta cela pertencia às 5 que o tio pegou de lá para cá. Até as 19, às 20 e assim. Então, cada tio tinha celas com culto à morte onde sacrificavam seus inimigos, certo? As pessoas que não queriam pagar muitas vezes a taxa, certo? Aqui é onde muitos deles morriam, certo? Vemos aqui esta parte que foi removida a chapa, é um nicho. Um nicho, certo? Para colocar as ofertas, para colocar diferentes materiais como madeira, gesso. Alumínio repuxado, certo? Madeira ressecada, esta célula tem muita angústia. Para as pessoas que aqui foram torturadas, foram sacrificadas, vemos aqui que tem clima na parte de baixo, tinha o clima, certo? Por fora era aparafusado e essa foi uma das suas fraquezas, que por aqui entraram os inimigos deste tio e se meteram a saquear. Claro que tinha pistola, certo? Mas as balas dele acabaram, como podemos ver aqui. Olha, existe esta cela que era dos muito chegados aos tios. Todos nós tínhamos banheiros coletivos lá, mas eles tinham seus próprios banheiros, suas próprias privadas, bem arrumados. Esta cela estava lindamente arrumada. Tinham luzes extravagantes, certo? E sem dizer sua própria cama, não como os beliches de lá. Não, tinham suas camas de madeira muito bonitas, de casal. E, acima de tudo, muita droga, montanhas de droga e dinheiro que aqui se manuseava. Tive a chance de ver a cama, uma de casal cheia de maços de dinheiro, toda cheia de maços de dinheiro, e ao lado muita droga, seja cocaína, seja maconha, e armas, muitas armas. Nos esconderijos também, certo? Há cubículos como este, por exemplo, que serve para esconder algo aqui. Suaoko. Veja, eram os esconderijos deles. Por isso, na parte derrubada, encontraram muitos objetos. Se continuarem a escavar aqui, vão encontrar. Estas são as celas dos comandantes mais altos daqui do presídio. A maioria das celas dos padrinhos tinha fundo falso e é onde eles escondiam. Ninguém menciona a parede aqui, não parecia uma parede. No dia em que reviraram todas as áreas, encontraram muitas coisas. Tanto nessas celas quanto nas outras que têm buracos, eram esconderijos de coisas deles. Podem ser drogas, dinheiro, armas, mas era o que eles escondiam nas próprias paredes destas mesmas... Eram uns artesãos para esconder o dinheiro, para esconder drogas, joias, certo? Pois em que mais gastavam? Se eram donos dos restaurantes, não podiam gastar mais nada e não podiam retirá-lo, certo? Porque estavam sendo vigiados pela inteligência militar lá fora. Algo que me surpreendeu desde que entrei foi a vibração que se sente neste lugar e depois, à medida que você passa pelos corredores, é o tamanho das celas que eu imaginava muito maiores e, na verdade, não são tão altas. E mesmo sendo as que estão no fundo, as dos chefes também não eram muito grandes. Bem, com exceção de uma que é assim, eram duas. Era uma que haviam feito de 2 celas e essa sim era maior, mas também nada extraordinário. Neste lugar, por exemplo, havia mesas onde sempre se via cercado de pessoas, porque todas essas pessoas que se sentavam aqui eram como escoltas do padrinho ou do número 1, chamado assim desta maneira. E cada vez que o número 1 saía do seu posto, todas as celas estavam cheias de pessoas que trabalhavam para ele, e todos os que estavam aqui iam atrás dele em direção à ampliação. Estou falando que mais de 200 pessoas andavam atrás dele, cuidando dele. Quero mostrar também a cela onde me mantiveram amarrado. E vou mostrar a cela onde fui atacado sexualmente. Vamos ao posto 2. Empresta-me a luz.
Este posto parece muito limpo e tudo mais, mas muitas tragédias aconteciam neste lugar. Se vocês virem as celas, normalmente a de cima é a de cima. Se vocês perceberem como eles a selaram para fazer uma cela maior, normalmente essas celas eram onde você ia pagar a taxa aumentada que eles impunham neste lugar. Quero mostrar-lhes a cela. Estes são os bunkers. Aqui estive eu de um domingo a uma quinta-feira, debaixo desta cama amarrado. E quando te traziam dinheiro assim, eles tinham que te tirar. Você ia e deixava lá em cima. E então aqui vivi 4 dias traumáticos, amarrado, espancado, urinado, sujo, porque eles não te dão permissão absolutamente para nada. O outro incidente que me aconteceu foi na cela lá em cima, onde vivia o responsável naquela época, e nessa cela foi onde passei o pior desta prisão, que foi um estupro que sofri. Se quiserem eu mostro, mas filmamos rápido e não saímos porque nessa cela nunca me senti bem. Era lá embaixo que estava. Imagine o desconforto de ficar amarrado lá. E por vezes havia 4 pessoas envolvidas, não apenas 2. Às vezes colocavam 2 e 2. E se você estivesse no final, bem, você não conseguia respirar, se sentia sobrecarregado. Todo o tempo estar amarrado é horrível. Não conseguir respirar, ser agredido e não poder reclamar, precisar ir ao banheiro e não ter permissão. Um dos traumas mais loucos que vivi foi neste tronco, horríveis. E entro novamente e continuo sentindo essa mesma adrenalina. Gostaria de mostrar-lhes as celas de cima para que vejam como estavam condicionadas e o que me aconteceu. Se perceberem, estas celas removeram os beliches para montá-las com camas de casal, com ar-condicionado, com Xbox. Depois vão perceber a diferença de celas neste lugar. Essas paredes quebradas, obviamente, eram esconderijos de, pode ser qualquer coisa, droga, dinheiro, armas, mas usavam como esconderijos esse tipo de paredes falsas. Se perceberem nesta, é diferente daquela. Imagino que esta cela também era usada para cabritera ou para colocar pessoas lá embaixo que deviam a lamentável cota que chamavam aqui. Essas celas, no fundo, quando me traziam caminhando por esse corredor e ao subir as escadas, eu já sentia que não iria passar naquela noite. Se você perceber, essa cela é uma das maiores. E aqui vivia um dos chefes deste lugar. Se você perceber, as paredes quebradas, obviamente que tinham coisas escondidas aqui, era como um altar, lá iam os climas e nessas celas sempre tinham suas camas de casal, seus sons e tudo, e esta era uma das celas onde você tinha que vir pagar sua quota, o que era ali, esta da frente, e as últimas de trás eram onde viviam os, agora sim, que como eles chamavam aqui, os chefões. O dia em que me colocaram nesta cela, ainda me lembro da maldita música que tocaram no volume máximo para me fazer uma estupidez tão grave. Deste lado estava a cama. Lembro-me que aqui na frente tinha uma mesinha com algumas bebidas e refrigerantes. Lembro-me que aqui tinha uma prateleira onde tinha um teatro e lá, daquele lado havia um sofá onde estavam 2 pessoas naquela ocasião, junto com o guarda-costas e a pessoa que me atacou sexualmente. E eram 4 pessoas naquele dia que fizeram essas estupidezes comigo aqui. Lembro-me como se fosse ontem. Eu vou sair daqui. Esta cela era onde o outro responsável por este lugar vivia. E se vocês perceberem as dimensões, eram 3 celas em uma e até tinha um jacuzzi neste lugar. Se você puder filmar o luxo que era o banheiro, inclusive aqui você vai perceber o jacuzzi que eles tinham. O armário, né? Porque isso é um armário. Era um armário para eles, onde se você perceber, se você filmar, todos os compartimentos que eles tinham para guardar coisas, se você perceber, lá também era uma parede falsa. Era aqui que eles escondiam a maior parte do dinheiro que nos roubavam.
Se você perceber aqui, digo, a verdade é que eu nunca entrei nesta cela, mas imagino que aqui até salas, comedores, tudo muito equipado que eles tinham. Nada a ver com nós lá na ampliação, que éramos 4 numa cela, mas dormíamos 6 por causa da quantidade de gente que havia naquele lugar. Podemos sair do Rondin 2, por favor? Aqui é o Rondin 3. Também vivi muitas histórias. Se vocês gostarem, passamos e vamos explicando as celas mais emocionantes. Este aluno se destaca porque aqui viveu o número 1 em certa época. Eles mudavam? Constantemente, certo? Ele vivia lá, daquele lado, no final. Nas transferências, aqui eles nos traziam e já consultavam se nos deixavam ir ou não. Mas uma coisa muito importante é aqui. A cela que está aqui, este ladinho, a 9, ali era o especial para sacrificar pessoas, seja para degolá-las ou cortar os pulsos. Eu morava aqui em frente, vi como uma senhora num domingo, dia de visita, não. A cela estava trancada, mas um fiozinho de sangue percorreu o corredor de cima e o sangue caía aqui. Então, uma visita, uma senhora viu o sangue, subiu pela escada e chegou aqui. Bateu na porta, mas não conseguiu abrir devido ao cadeado. Ela chamou os seguranças da guarda. Derrubaram o cadeado e tiraram 2 rapazes, eram 2 irmãos amarrados e com os pulsos cortados na frente da imagem sagrada. Eles haviam sido dedicados a essa imagem, esse culto. Felizmente, ainda estavam vivos. Havia muito sangue lá em cima, um pouco conseguiu se infiltrar e graças a isso sobreviveram. Depois, encontrei-os em cadeireta. Os rapazes estavam muito bem. Depois do pesadelo que passaram aqui, nesta parte aqui, colocavam todos... Os novos que não queriam pagar a taxa, eu morava aqui em cima, menciono, repito, e via como eles eram torturados, como eram punidos, como eram ajoelhados em tampas metálicas de refrigerante por horas, e as tampas se enterravam nos joelhos, chegando até o osso. E lá no fundo, no banheiro que está lá, eles os emparedavam. Os colocavam contra um paredão da Primeira Guerra Mundial e com uma metralhadora de paintball, com as bolinhas congeladas, as bolinhas de tinta congeladas, eles os metralhavam. Esse era o hobby deles. Infelizmente aqui tive que ver como a juventude está muito perdida, muito podre. Um senhor de idade avançada tinha o pescoço amarrado, traziam-no de 4 como se fosse um cachorrinho e diziam, late, late. E o senhor tinha que latir e todos riam e riam. Os jovens que se aliaram a esses senhores, esses malfeitores, estavam podres de mente, o respeito se perdeu. Esse culto de veneração aos idosos, certo? Agora eles são humilhados, rebaixados, maltratados. Ah, mas quando recebiam visitas, se comportavam muito bem. Quando ia visitar, as torturas. Aqui, nessas celas, ouvíamos os gritos de dor, de agonia. Por essas celas, quando caía uma pessoa que havia sido violador, passavam de cela em cela. Me empresta seu desodorante. Eles viam pequeno até que encontraram desodorantes grandes. Me empresta. Eles iam e violavam a pessoa que caía, não importava se era verdade ou mentira, falso ou verdadeiro. Eles não se importavam. Se no expediente dizia que ele estava lá por violação, eles o violavam. São momentos tão difíceis. E eu mencionava a eles que aqui deste lado, aqui vivia um tio que... Quando soubemos que este posto seria atacado também, porque ele se tornou inimigo de outro tio lá atrás da extensão e nos disseram para sair de lá porque vão queimar o ambulatório e matar todos vocês. Então encontrei o tio aqui com 2 metralhadoras, ele tinha 2 metralhadoras, então eu digo, tio, não dá permissão para passar a lista já na sala 2, porque sabemos que eles vão vir para cá. Ele diz, sim, eles vão vir, mas olha com isso, nós os paramos e se não tiverem com isso, eu faço pistolas e tira as pistolas, recarrega as metralhadoras, tira as pistolas e diz, e se não, e tira uns facões bem grandes e já tenho mais. Esse foi outro episódio. Eu estava lá em cima e um deles entra, tira um punho, vai e o semeia por aqui. Essa cela abaixo é semeada por um mesmo do seu grupo e então já vem o comando.
Vem o comando e diz, pegaram dinheiro e dizem que ele semeou. Diz, eu vi que fulano saiu com algo da sua cela. Vamos ver. E se lá estava o dinheiro, esse rapaz foi espancado, tiraram tudo dele. Não o deixaram para a rastra, pobre rapaz. Essas pessoas não precisavam de inimigos. Eles mesmos eram seus próprios inimigos. Só para subir um posto mais alto. Este é o Rondim 3. Na parte de trás tinha uma abertura. O Rondim tinha uma abertura pelos banheiros, diferente dos outros. Caso as turbas entrassem por ali, eles saíam por aqui por trás. É uma estratégia deles mesmos. Este é o 3. Como estão os chuveiros? Se eu gostar, leva os chuveiros daqui. Bastante da vida de um chuveiro. Aqui, se você estava usando o banheiro ou tomando banho e um oficial entrava, você tinha que sair. Olha, aqui estão os chuveiros. A porta que você mencionou já está totalmente selada. Já a selaram completamente, mas essa era uma saída de emergência, no caso da polícia, entrar diretamente em uma rebelião ou algo, e por ali eles poderiam escapar. Assim como aquele lado que também, essa é a... Saída. Eu estava aqui tomando banho quando chega um comando e dizem, saia, porque o chefe está vindo. Todos tinham que sair imediatamente, e mais se havia festas com mulheres aqui, era o Honda onde havia tubos, para que as mulheres fizessem pole dance. Havia luzes vermelhas e havia sofás aconchegantes ao longo do corredor. Aqui se vendia cerveja, vinho verdade. Já não era um presídio, era como um antro lá de fora. Então eu estava me banhando aqui e disse, saiam. E o chefe entrou e me disse, não, você não, você não. Você não, você fique aí. E ele começou a conversar comigo. Como ele não podia deixar isso, porque já estava comprometido e tinha que matar. Diz, tenho que matar pessoas diariamente. Diz, de fato, já tenho como um mês programado assim, de todas as pessoas que tenho que matar. E diz, agora vão me levar para o hospital. E quando eu voltar, vou pegar um, e esse um... Ele era conhecido como o czar da pirataria. Muitos dos que vão assistir a este vídeo vão reconhecer esse senhor. Pessoalmente muito legal, tinha muito dinheiro, o milionário, o senhor, e pessoalmente me tratou muito bem. Eu estava na minha cela com minha visita e ele abre a porta e diz, já almoçaram? Era domingo, ainda não, mas vamos agora, chefe. Fiquem aqui. Ele trouxe 1 quilo de baracoa, tortilhas e molho, colocando tudo na mesinha para o almoço. Diz, mas o refrigerante. Digo, não, chefe, não precisava ter se incomodado com isso. Diz, não há nenhum incômodo, eles ficam aqui comigo. E foi, e me trouxe refrigerantes, copos e gelo. Diz, agora sim almocem. Mas espera, eu pensava que ele era uma pessoa milionária, com muito dinheiro e muitas pessoas sob seu comando, mas ele fez isso, certo? Na sua humildade. E infelizmente o mataram aqui, do lado de fora, na 8ª do sino. As fervorosas por psicologia mataram ele ali. E a pessoa que dizia que tinha que matar uma pessoa por dia, quem a tinha, com quem estava comprometida? Com os cartazes que eram entregues? É que eles tinham laptops. Então pessoas que chegavam eram investigadas se pertenciam ao outro lado, se conheciam pessoas do outro lado, e já com isso era motivo para que te colocassem datas. Temos equipe de voleibol. E ei, onde está fulanito? Falta-nos para a equipe, diz. O que amanheceu pendurado era ele? Segundo eles se enforcavam, mas eles estavam amarrados com algemas metálicas, certo? E segundo eles, era um suicídio. Mas essa era a maneira de trabalhar dessas pessoas. Isso é o que aconteceu aqui no Tronco 3, de forma breve, muito breve. Pronto, olhem, quero mencionar isso. Esse é o Tronco 4, esses cadeados são de máxima segurança, essas correntes inquebráveis. Aqui haviam 2 correntes, 2 cadeados, porque este era um dos ambulatórios mais odiados, porque supostamente éramos os ricos da prisão, e em retaliação nos atacaram em maio, 30 de maio de 2004. Eu tinha alguns meses de ter entrado e nos trancamos aqui, e pessoas da ampliação vinham e os de cima também vinham querendo abrir para nos matar a todos, certo? Certo? Como eles não podiam entrar porque
os capatazes aqui eletrificaram os cadeados, as correntes, as grades e jogaram água. Caso a pessoa se agarrasse e já estivesse molhada, ela seria eletrocutada, mas já tínhamos visto muito de perto, e como eles não podiam entrar, eles baixaram tambores com colchões de espuma, colocaram por aí e atearam fogo. Então o ar que entrava por lá trazia a fumaça preta para cá, para dentro, mas quando colocamos os ventiladores para explodir toda a fumaça pelas janelas, certo? E passem para mostrar a vocês onde eu morava e onde o número 1 também morava aqui. Vale ressaltar que cada cela não é como a senhorita imagina, estavam completamente seladas com papelão, não se via nada para dentro nem para fora. Em qual você teve que viver aqui? Nesta cela, você se lembra? Bastante. Era muito bonito aqui, vocês não viram o filme Titanic? Parecia muito feio, mas depois o tornaram muito bonito. Estava tudo muito limpo e arrumado, por isso era considerado um dos melhores e dos ricos, segundo. Aqui eu vivi nesta cela e daqui percebi muitas coisas. Vejam. Já removeram as placas, mas há uma imagem. Olha, aqui. O número 1 viveu aqui em cima, nesta parte de lá em cima. O número 1 viveu. No aniversário, ele se sentava exatamente aqui e dizia para todas as patrulhas: distribua uma Tecate para cada um. A Tecate naquela época era vendida por 60 pesos cada lata. A garrafa grande por 120. Bem, eles nos davam uma Tecate para cada um. Por exemplo, éramos 3 aqui. Eles nos deram 3 Tecates ali. E eles enrolavam baseados já cigarros de maconha e jogavam um cigarro para cada um e depois passavam cocaína, um saquinho para cada um, certo? E mesmo que você não quisesse, bem, tínhamos todas as drogas lá. E depois, quando alguém brigava na prisão, eles tiravam todas as suas roupas. Envolviam-nas em lençóis, roupas, ventiladores, televisores e tudo mais. Jogavam para nós aqui na cela, lá embaixo éramos apenas 2. E no bunker de cima tínhamos frigobares, televisores, ventiladores, certo? E nós pudemos trocar nossas TVs pelas melhores daqui, e depois tiravam tudo, e o número 1 dizia: vamos ver, quem está sem TV? Bom, para mim, vamos ver, leve uma dessas. Quem está sem ventilador? Não, aqui tem ventiladores, agora a roupa, você abre a roupa, aqui faltam calças, peguem 3 peças. E assim, eles distribuíam aqui nesse ambulatório. Aqui estavam cortando o cabelo do número 1. Quando de repente ele se mexeu e o barbeiro o tosquiou e não, homem, a patrulha começou a se agitar então. Ordenou que o espancassem, o envolveram como uma múmia e o colocaram aqui embaixo em uma prancha. 3 dias depois de tantas pancadas que deram nele, o colocaram lá embaixo e ele ficou doente. Não comia, tudo por ter tosqueado o chefe. E ordenou que todos fossem tosqueados, como ele teve que raspar a cabeça, eu tosquei todos. Então eles passavam a máquina no meio e eu digo que todo mundo já andava assim. Essa era a moda, está tosqueado, está raspado. Por isso tem um escrito chamado precisamente Os Raspados. Eram ridículos, todos por seguir a corrente de um louco. Era uma pessoa que estava embriagada de poder, que realmente tinha muito poder. Mas caiu um aqui muito dentro do ruim. Um bom agente, este senhor melhorou os campos de futebol, colocou iluminação, eu estava aqui e o vi e ele me pergunta: onde você mora? Eu digo: aqui, chefe. E ele diz: aqui você se dedica, tem o torneio de vôlei. E ele me pergunta: o que você precisa? Bolas, apitos. Eu digo: de tudo. Eu digo: mas você tem dinheiro? E ele me pergunta se eu tenho dinheiro, e se vê, sobe. E fomos lá em cima, e ele estava na cama cheia de maços de dinheiro. Maços de dinheiro, armas e drogas. E ele diz: me diga o que você precisa. Eu digo: bem, olha, como o torneio vai terminar e não há prêmios do governo, que tal se em primeiro lugar são 8 porque aqui, então em primeiro lugar damos um Discman, que era o que estava na moda. Ah, muito bem, ele disse ao outro: anote. E em segundo lugar, um gravador de fitas, que era o que estava saindo. E em terceiro lugar, um relógio de pulso. Muito bem, e sim,
Eles trouxeram tudo isso dentro de sua maldade, eles tinham lampejos de bondade. E havia As pessoas faziam fila com seus maços de dinheiro para pedir a ele: vamos ver, mãe, o que você precisa? Não, eu preciso de medicamentos. São cerca de 9.000 pesos. Dele isso. A próxima não, quero vender tacos. Por que está faltando? Quanto custa o triciclo com tudo incluso? Não, tanto e as pessoas na fila. Esses são pontos positivos que eu vi. Apesar do ruim, temos que destacar o bom, porque é justo falar também das coisas boas que esses senhores fizeram. Aqui as pessoas entravam. Aqui morava um rapaz, sem esta cela. Ele estava deitado de bruços e entrou num domingo de manhã. Um jovem, não havia vigilância, e com um pedaço de madeira, ele o esfaqueou. Ele o esfaqueou várias vezes nas costas, conseguindo alcançá-lo. Ele acorda, pega uma vassoura, bate na cabeça do jovem com ela e sai correndo. Quando os malfeitores chegam, isso acaba. Os roubos e ataques já não ocorriam mais, correto? Antes, havia gangues muito grandes aqui que se protegiam mutuamente. Quando os malfeitores chegam, acabou toda essa situação. Até certo ponto havia segurança, claro, baseada no terror também, certo? Mas eles pelo menos tinham protocolo, certo? Este é o Honda 4 lá para aquele lado. Havia uma pessoa que já foi e continua sendo chefe. Para lá de Tamaulipas, certo? Ele também era pintor e tocava violão. Essa foi a minha experiência aqui no Honda 4, como eu morava no número 1 e os tios nos convidavam. Quem fala com mulheres? Diz, vamos falar com mulheres nas danças, certo? E diz, não, eu vou depois, vou sozinho. Eu pagava 50 pesos para me deixarem entrar na área das mulheres, mas ia todo o bando de rapazes. E depois nos convidavam, quem ia lá fora? Vamos a uma festa de 15 anos. Temos permissão para sair, já voltaremos às 2 da manhã. E não, eu nunca tive coragem de ir com eles, mas eles tinham permissão para sair daqui da prisão. Não sei se há uma pessoa aí, não sei se há uma pessoa, não sei se há uma pessoa, mas vamos aos queimados aqui. O cabeleireiro onde todos cortavam o cabelo está... É o 8, esses foram os 20 queimados aqui. Foi onde tive que jogar o Ouija com os Mortem na mesma cela, e é a cela 2. E 3, se quiserem, podemos passar para... Sim? Se dão conta? Essas celas aqui em cima eram diferentes das de lá embaixo, geralmente com mais pessoas. Nesta cela específica foi onde iniciamos a greve naquele dia. Eu estava jogando aqui a greve com Mernice na morte e de repente esticaram meu braço para lá 2 vezes. Nesta cela foi onde queimaram 10 e na próxima queimaram 10. Se você entrar para verificar a dimensão da cela, a altura que tem, porque aqui, por exemplo, eram 4 beliches, ainda havia outros 2 acima, e aqui eram 10 pessoas nesta cela, aqui geralmente estavam cobertas com papelão à porta, e naquele dia comentavam que começaram a colocar colchões acesos, eles estavam trancados, começaram a colocar colchões acesos e... queimaram todos aqui dentro, aqui foram 10 e nesta próxima se sente como frio, essa selva lá dentro. E aqui foram outros 10 aos quais não era para serem mortos. Obviamente houve um youtuber que trouxe alguns aparelhos, onde esse aparelho começou a dizer os nomes das pessoas que aqui tiveram suas vidas tiradas e que não era para morrerem. Vem à mesma altura? Estava conversando um do corredor que trabalhava com eles, que tiveram que tirá-los com pais. Muitos dos que estavam aqui queimaram. Neste corredor vivia um que eles chamavam de beisebolistas, que... como eles batiam e como pegavam no bastão para te bater nesses caras. Eles tinham um calo com o bastão que doía até a alma aqui para dar uma batida neles. Nessas 2 celas, 20 pessoas foram queimadas. Isso é no RONI 8. Estão gravando? Sim? Essas eram as... Antes chamavam isso de celas de punição.
Aqui foi onde Diego Sanflor de Veron viveu por um tempo antes de ser transferido para a prisão de Ícaro. Sim. Vocês notam a dimensão das celas, o tamanho? Super desconfortável. Mas foi aqui onde Diego viveu por um tempo, um período de meses. Antes havia outro corredor para cima, mas aqui estava uma escada. Lá em cima, quem quiser subir tem que subir neste palco, pisar ali e chegar até o sino de cima. Você percebe? Olha tudo o que ele matou. Sempre sobram bruxarias e tudo isso. Uma vez que vamos para a parte de cima, antes de entrar nos queimados do lado esquerdo, vemos onde ele nos conta que foi a cela de Santói por um tempo e, se você perceber onde a cama fica, é um pedacinho assim extremamente pequeno. E, além disso, a cela, eu acho que nem eram celas, mas sim improvisadas como celas, porque tudo é muito pequeno, menor que o normal. Por último, quero mencionar que aqui nesta cela, a cela número 13 do Rondão 3, era onde pagavam a todos os guardas que cooperavam com eles para se manterem calados. Eles recebiam quinzenalmente uma boa quantidade de dinheiro. Para recebê-lo, eles estendiam a mão, não sem antes terem pulado corpos de pessoas torturadas, algumas desmaiadas, outras mortas, para outras em processo de serem torturadas. E a situação era degradante porque não tínhamos ajuda de ninguém aqui. Estávamos à deriva com essas pessoas de mentes sádicas. isso foi o que Axel e Matias tiveram que viver durante sua estadia no que foi o presídio de Topo Chico. E não se esqueça que toda segunda-feira tem um podcast no canal principal, que é Pepe Mistério. E também tem o canal secundário, que é Muitos Mais Mistérios, sua rede Axel Hell em todas as plataformas. Se você gostou deste vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo e não me peça para voltar a este lugar, porque dos 5 que fomos, 2 pegaram dengue e eu, como te disse, durante este vídeo, não aguentei a dor de cabeça. E é um lugar bastante tenebroso, muito carregado de má energia, mas mesmo assim, deixe seus comentários aqui embaixo.